Deixa eu só passar então, porque eu tinha preparado tudo, eu não tinha certeza, né? Na dúvida, né? Eram 3 palavras, né? O livro é esse, Ame Sua Igreja, Tony Merida, é um excelente livro para você ler depois. Então você já viu isso aí, não é? Uma coisa só que eu queria anotar aqui, dos 3 motivos, o segundo. O que a gente tem visto aqui às terças-feiras no estudo indutivo de Efésios, e agora estamos em Efésios 4, é que dons do Espírito, eu coloquei ali, eu acrescentei, ou os homens do Espírito, ou as mulheres do Espírito, se você quiser, né? Homens e mulheres do Espírito. Não existe dom etéreo, não existe dom no vácuo, tá? O dom não entra pela igreja no nada. O dom do Espírito, a capacitação do Espírito, eu prefiro essa expressão, é uma pessoa, é um ser humano, é você, entendeu? Não existe, por exemplo, o dom do ministério pastoral se não tiver um pastor. Você não vai começar a ouvir uma voz do nada aqui. Tem que haver um homem, um ser humano, entendeu? Dons de socorro, dons de administração, o próprio dom da intercessão, qualquer outro que você vê numa das listas do Novo Testamento, seja em 1 Coríntios, seja em Romanos, seja na primeira carta de Pedro. E onde é que está a outra? E Efésios 4, estava esquecendo justamente o estudo que eu estou dando. Seja qual for, e principalmente Efésios 4, eu anotei ali, Efésios 4, de 1 a 16, justamente porque ali Paulo não fala assim, e ele deu à igreja a apostolicidade, profecia, evangelização e ministério pastoral. Ele não fala assim, ele fala, e ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Entendeu? Ele se refere ao agente. Isso é importante. Você foi capacitada por Deus para servir na igreja. E o modo de servir, nós temos trabalhado isso terça-feira, porque é o assunto daquele momento da carta. O modo de você descobrir isso, não é você tentando fazer um jejum e ficar perguntando a Deus até que Deus revele, não. Tá? Você ora e pede a direção de Deus, sim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, mas você busca serviço. Você procura servir, aonde tiver o serviço que aparecer. Porque se você começa com aquela, não, isso eu não faço, não. Eu já tive gente aqui na igreja assim, tá? Eu não faço isso, só faço aquilo, você não vai fazer nada aqui, tá? Logo deixando claro para você. Pastor, não, eu só faço isso assim, não. Então, existe uma diferença entre você não ter a capacidade, a habilidade para fazer certa coisa, e você só querer fazer uma coisa porque é aquilo que você quer fazer. Deu para entender isso? Não, você procura o serviço. Onde é que está o serviço? É um irmão do lado? Eu não preciso aparecer, não. É para varrer o templo? É isso? Orar pelos irmãos, que aliás é um mandamento que não devia ter discussão sobre ele, entendeu? O dom é você. O Espírito age em você. Cristo conquistou homens, conquistou seres humanos e devolve esses seres humanos capacitados à igreja. Isso está escrito lá em Efésios 4, de 1 a 16. Se você quiser saber mais um pouco disso, terça-feira, 19h30, estamos aqui, mesmo bate-canal, ou quer dizer, mesma igreja, etc. e tal. Tá aí? Então, você já viu isso aí com Jonatas, eu não vou passar, vamos para o segundo. Honrar, seguindo pastores humildes. Podem ler, por favor, para mim? A honra... Muito obrigado, como está em Romanos 12, 10. Né? Aliás, foi isso que você leu, não foi? Então, chegamos no ponto da relação pastor-igreja. Entendeu? Essa relação é de honra. E honra é uma palavra que no Novo Testamento significa também honorário. Entendeu? Honorário, sustento. Entendeu? Honrar pai e mãe, mesmo no Antigo Testamento, o sentido já era esse. Não é honrar dizendo eu honro, sei lá, fazer homenagem, essas coisas assim mortas que acontecem em dia de pai, acontecem em dia de mãe. Eu já vi acontecer em dia de sepultamento. Depois que o pai morre, a mãe morre, aí vai lá chorar aquele negócio todo, né? Não, é honrar, é sustentar, inclusive, né? Os filhos sustentam os pais na velhice.
né? Os pais provêm para os filhos e os filhos, então, estão prontos lá para honrar os cabelos brancos de seus pais quando eles estão já em idade avançada. Eu me lembro que eu fui participar do Weekender e do Intensive lá na Capitol Hill, e no almoço, que foi na casa do Dever, eles falaram assim, quando nós chegamos, um grupo de pastores grande, né? Olha, por favor, vejam aí quem é o mais velho e vocês vão sentar a partir daqui nessa escala, né? Aí pronto. Você olha o cabelo branco assim, vai na direção, né? Tinha um camarada lá que era um mês mais velho do que eu. Eu era o segundo, né? E eu fui o segundo, ele foi o primeiro, eu fui o segundo a me servir. Aí lá na cozinha, com a esposa do Dever, com as irmãs que estavam ajudando lá a pegar a comida e voltar, né? Para a gente, então, almoçar. E o Dever explicou, isso é uma forma de honrar, o tempo de serviço de vocês e a idade de vocês dedicada a isso. Entendeu? Nós deveríamos ter isso com quaisquer pessoas mais velhas, né? Em culturas orientais isso é muito comum. Uma pessoa ser mais velha já é assim. Eu me lembro que estava lá nas pirâmides com o xerife Fahim, a Mariam, Tiago, Elaine, eu e Rosane estavam fazendo uma visita lá quando fui pregar no Egito agora em fevereiro. E aí o xerife queria tirar uma foto e ele falou com o Tiago e a Elaine, né, sobre o posicionamento, só que tinha um casal de idosos, um pouco mais velhos do lado assim. E ele falou, não, chega mais para cá, não sei o quê. Uma mulher que estava do lado falou, por que você está falando com ele assim? Eles são mais velhos que você. Aí ele disse, não, eu não estou falando com eles, estou falando com meus amigos aqui. Aí ela, tá bom. Ou seja, a pessoa logo intervém. Você não pode se dirigir a uma pessoa mais velha dessa forma. Infelizmente, nós perdemos isso. Os filhos não respeitam nem os próprios pais. Os pais também, muitas vezes, não se fazem respeitar pelos filhos. Não é? Começa na idade, lá na idade tenra. Não é? Não pode dar uma palmadinha, porque vai morrer a criança. Né? Tá, depois tu vai ver o que isso pode acontecer. Né? E, gente, eu falei terça-feira aqui, deixa eu falar para você, não tem jeito de vara em Provérbios ser qualquer outra coisa diferente de vara mesmo. Não tem, não tem nem culturalmente, nem lexicamente, ou seja, no dicionário, não tem como fazer essa mudança, tá? Não tem. Tá? Eu estive examinando isso há 2 semanas atrás. Fui pegar a palavra, fui rever a palavra toda, eu olhei lá, tem algum? Não. Mesmo quando a palavra é traduzida por autoridade, o que se tem em mente é a autoridade de punir, inclusive. De punir. Mas a gente é muito mole. Principalmente homem. Você não tem filho e mulher, né? Que pena. Não, nada como o cuidado de uma menina com o pai. É incomparável isso. Mas, até porque esse menino começar de muito, né? Vai ficar meio estranho, né? Mas assim, homem então com filha, nossa, o cara derrete que ela faz gato e sapato dele. Gato e sapato. Gato e sapato. Teve um casal aqui na igreja que o sujeito foi lá e deu uma palmada na filha, voltou para a mulher dizendo assim, será que eu machuquei ela? Com esse tapinha fracote que você deu nela, você acha que machucou ela? Ela foi mais dura, ela falou outra coisa que eu não vou repetir aqui agora. Mas tem isso. Então, nós não impomos respeito, e eu estou usando essa parte da correção, porque ela é onde mais se evidencia isso. Estou dizendo que é para você sair dando pancada em criança, não é isso não. Tá? Mas é porque justamente é a parte onde a gente fica todo cheio de milindre aí. Nós não impomos respeito, os filhos não respeitam os pais. Né? E honrar tem esse significado. Quando você passa para o pastorado, presbítero é uma palavra transliterada do grego presbíteros. Qual é a tradução da palavra presbítero? Ancião. Com ênfase não tanto na idade, embora venha disso aí, porque se supõe que uma pessoa que vive já há algum tempo, ela também tem mais experiência, né? Ela é mais madura. A ênfase é na maturidade dessa pessoa. Então, o presbítero, o ancião, ele é maduro e ele deve receber honra. Essa honra, no entanto, não é, obviamente, uma lealdade absoluta, porque a sua lealdade absoluta é a quem? A quem? Vocês tomaram café? A sua lealdade absoluta é a quem? A Cristo. A Deus, se você quiser. Entendeu? Mas existe honra, sim.
para você dar àqueles presbíteros que servem fielmente na palavra. É condicional. A autoridade do pastor está condicionada à fidelidade dele às Escrituras. Se ele falar algo que está fora das Escrituras, você não tem que ouvir esse pastor, você tem que corrigi-lo. Se ele insistir, você tem que tirá-lo do púlpito, ele não pode mais pregar. Para que isso aconteça, é preciso que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Se você não cresce no conhecimento da palavra de Deus, não vai adiantar. Se você é novo na fé e acha que você ainda não está pronto para isso, você está correto, você ainda não está pronto, mas você começa agora. Você não diz daqui a um ano. Você começa a estudar a Bíblia agora, você começa a crescer agora, você começa a observar a coerência entre a pregação e a palavra. Desde já. Você vai precisar de ajuda de crentes mais velhos, mais experientes na igreja, mas você vai ter que fazer o trabalho desde já. Não deixe de começar. Peça direção, mergulhe na palavra e comece a sua função de guardar a doutrina da igreja, porque isso não é tarefa somente do pastor. É sua tarefa. Dos homens em primeiro lugar. Os homens, eu coloco sempre peso sobre eles. Você foi chamado para liderança. Liderança é serviço. Liderança é a ordem da toalha. Sabe o que é a ordem da toalha? É aquela em que Jesus pega, tira a capa de cima, fica parecendo um servo, pega uma toalha, joga nas costas, pega um balde e vai lavar os pés dos discípulos. Isso é liderança na igreja. Qualquer outra coisa é pecaminosa. Então, homens, é sua tarefa. Mas, irmãs, não é para você ficar lá calada, não. Se você vê a igreja começar a um desvio, alguém que assume a igreja começa, se nem os homens não vão falar, então vocês vão falar. Falam pra caramba, porque eles não vão falar nessa hora. Né? Fala beça na hora que tem que falar, aí não. Você fala com o marido em casa, chuta ele, escuta, você não vai fazer nada não, você não está vendo o que está acontecendo, senão eu vou ter que fazer. Não é tarefa só do pastor guardar a doutrina. Enfim, obstáculos a essa demonstração de amor que deve ter entre pastor e ovelha, tá? Deixa eu falar sobre afeição aí, irmão. Afeição não é você vir agarrado com o outro, não, tá? Não é você ficar lá agarrado com a pessoa só, não. Eu conheço um monte de pastor que vive com a boca reganhada o tempo todo, sorrindo, que diz que cheira a ovelha, e na hora de pregar não prega nada da Bíblia. Eu não estou falando em tese, eu estou falando de gente que eu conheço, de gente que eu frequentei casa durante muito tempo. Entendeu? Na hora de pregar a palavra, não tinha palavra. Mas todo mundo gosta do cara, porque o cara, para lá, ri para cá e brinca para lá o tempo todo. Não, quer saber, ele trabalha para você, ele pastoreia você. Quando você liga, ele está presente. Gente, eu estou presente quando eu estou do outro lado do mundo. Eu estava no Canadá, eu estava na África, recebo lá uma situação e eu paro na mesma hora para atender a pessoa. Não tem esse negócio, agora eu não posso, eu estou viajando, sinto muito. Estou pregando numa conferência, sou conferencista internacional, não posso... Não existe isso. Seu primeiro trabalho é com a sua velha. E você não pode fazer isso o tempo todo, você é limitado, você é um ser humano, não é? Graças a Deus agora nós temos um pastor, e daqui a pouco nós vamos ter mais 5 aí, não é? Quer dizer, nós temos mais outro pastor agora, somos 2, agora daqui a pouco mais 5 aí, isso alivia o trabalho à beça. O grande problema meu aqui, sabe qual vai ser? Que eu já alertei o pessoal que está na liderança de culto, essas coisas assim, é porque dificilmente essa igreja vai ter com outro pastor o relacionamento que teve comigo esse tempo todo. 30 anos quase na frente da igreja, entendeu? É diferente. Eu começo a ver assim, eu preciso sair fora, eu tenho que sair, entendeu? Para a igreja entender que cada um dos pastores, sobre cujas cabeças for imposta a mão do presbitério, precisa ser visto como um pastor capaz de pastorear. Ou então a igreja não tem que votar a ordenação desse cara. Se você olhar para aquela pessoa e dizer, esse cara não vai ser pastor. Não, ele pode até pregar, mas ele não vai ser pastor. Você sabia que pregar de um púlpito não é qualificação para ser pastor? Isso nunca é pedido na Bíblia. A qualificação é o que? Apto para ensinar. É apto para ensinar? Seja numa conversa de 2 pessoas, seja num grupo menor, seja do púlpito, ele tem que ser apto para ensinar. O que você tem que olhar é, essa pessoa vai pastorear, ela pode me pastorear sim, ela tem capacidade, ela tem a dedicação, o interesse para isso. Entendeu? Isso é afeição. É essa situação de estar ali, de estar perto, de
de alguma forma, mesmo quando você está geograficamente longe. Então, tem alguns obstáculos a essa demonstração de amor. Crise de autoridade. Nós vemos numa época em que a autoridade é detestada por todo mundo. Nós não queremos autoridade sobre nossa vida. A nossa sociedade, nossa cultura detesta a autoridade. Acho que eu não preciso falar muito sobre isso, né? Todo mundo vive isso agora, né? Essa realidade assim. Incompreensão e ignorância sobre o que é o ministério pastoral, o trabalho pastoral. A pessoa não entende o que é o trabalho do pastor. Tem gente que, quando elege um pastor para uma igreja, pensa que está elegendo um representante. O pastor não me representa. Não vou representar nunca. Nunca, eu não tenho que representar você. Eu tenho que servir você como pastor. Eu tenho que administrar a pregação da palavra e os sacramentos, ou as ordenanças. É esse que é o trabalho. Eu sou ministro da palavra e dos sacramentos, ou das ordenanças, se você quiser. É isso que eu sou. Foi isso que eu fui autorizado pelo meu mestre a fazer. É o que eu posso fazer. Não sou representante de ninguém. Isso aqui não é uma democracia. Governo congregacional, você já sabe, não é democracia. É muito diferente. A forma externa parece, mas não é democracia. Não buscamos a vontade da maioria, nós buscamos a direção do Espírito Santo. Você não elege pessoas como você vai fazer no próximo dia 21, para a diretoria do ano que vem, para elas representarem você. Você elege pessoas que você olha assim, essa pessoa tem condição de executar essa tarefa. Essa pessoa vai executar essa tarefa. Qual é a tarefa? Geralmente, quase todas, é a tarefa de coordenar alguma coisa na igreja. O diretor de evangelismo não é a pessoa que sai evangelizando em nome da igreja. É a pessoa que trabalha com a evangelização na igreja e, no nosso caso, missões também. Entendeu? É a pessoa que coordena atividades nessa área. Não é ele ou ela que vai ficar... Olha, você foi eleito para a área de evangelização, então você vai sair por aí evangelizando em nome da igreja. Não, não é isso. A igreja evangeliza quando, irmãos? Você tem que falar alto. Eu estou surdo, eu sou velho. Vamos embora. Quando você evangeliza, quando o membro da igreja evangeliza, já teve gente aqui, pastor, a igreja não evangeliza, nossa igreja não evangeliza. Então vai evangelizar, cara. Pega o folheto, vai ali para a esquina, vai distribuir, bate no seu vizinho lá, na porta dele, chama. Chega no seu familiar lá e posso dar uma palavra hoje no nosso almoço de família aqui? Já que tem não crente lá, você aproveita isso? Não é dizer a igreja não, a igreja é você nesse sentido. Nesse sentido de serviço é que a igreja é você. A igreja não é você sozinho quando a questão de autoridade. A igreja não é você sozinho quando você fica na sua casa achando que lá você pode servir a Deus sem o ato congregacional ordenado nas Escrituras. Quando você evangeliza, a igreja está evangelizando. Então, pronto, olha só. Você pode chamar, vamos evangelizar para outra pessoa. Se uma pessoa disser para você assim, nossa igreja não está evangelizando, então vamos nós dois. Geralmente essa pessoa, não dá, eu não posso, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Lembra que na igreja nós temos uma filosofia. Quem tem a visão tem a missão. Porque tem a capacitação. Se você deu a ideia, você vai executar. Tá bom? Porque senão é tão fácil a gente ter ideia para os outros, né? Socialismo gosta o nome desse negócio. Então a gente não compreende o trabalho do pastor e aí fica julgando. Eu tive um pastor que ele falou que certa vez um sujeito levantou numa assembleia quando estava votando o salário dele, para dizer assim, olha, o pastor prega tantas vezes ao mês, então cada sermão está valendo não sei quanto. Dividiu, sabe, o que estava sendo proposto pelas vezes que o pastor pregava, como se só esse fosse o trabalho do pastor. Né? E como se essa conta tivesse sentido em qualquer... Não tem sentido nenhum, isso é completamente tolo. É uma pessoa que quer arrumar só confusão na igreja, pensa assim. Entendeu? Então, se você ignora o trabalho pastoral, se você não sabe realmente o que é o trabalho pastoral, procure saber. Se tiver dúvida, procure saber. O Renato pode dizer para você tudo o que é o trabalho pastoral. Ele só falta dizer, eu quero. Visão negativa dos pastores. Porque tem muito pastor aí dando mole, né? Como a gente fala. Então fica difícil, né? Mas eu me lembro de uma vez, eu li isso há muito tempo, eu era solteiro ainda quando eu li esse negócio lá, né? Que alguém disse assim, olha, uma pessoa evangelizando a outra disse, não, eu vou numa igreja, que a igreja tem lá, tem pastor que é pilantra, tem crente que é desonesto, não sei o quê. Poxa, cara, escreve isso aqui. Aí eu, escreve aí. Aí o camarada que estava sendo evangelizado escreveu, tem pastor desonesto, tem crente desonesto, tem não sei o quê. Aí devolveu, não precisa devolver não, você guarda isso. Quando você estiver diante do trono branco naquele dia, você apresenta isso para Deus e diz assim, olha, foi por isso que eu não criei no teu filho. Por essa razão. E você ouve o que ele vai dizer.
Sim, irmãos, tem muito erro na igreja. Sim, nós somos falhos. Mas nada disso, como a gente vai ver, como a observação final que eu coloco ali, ó. Opa. Nenhum desses obstáculos justifica a rebelião contra Cristo, ou a rebeldia contra Cristo. Ah, seu pastor está fazendo uma coisa de errado, confronte o seu pastor em particular, chame outro para confrontar, chame os presbíteros da igreja para confrontá-lo, porque você pode chegar, pastor, não entendi aquilo, pastor, por que você fez aquilo? Aí se o pastor fica assim, a próxima pessoa que você deve se dirigir é aos outros pastores da igreja. Meu irmão, isso que o pastor está fazendo está certo? Você tem que mostrar, você tem que se apresentar. Não existe denúncia vazia na igreja. Não existe alguém viu, alguém achou que. Quando você falar comigo que alguém viu, eu vou dizer quem, irmão? Ah, eu não sei. Então você vai assumir o ônus. Foi você que viu, então. Não, eu não vi. Então, irmão, vai orar e fica calado. Não tem nada para dizer. Tá? Agora, se você precisa realmente fazer alguma coisa, falou com o pastor, não adiantou, fala com o presbitério, fala com os demais pastores da igreja. Entendeu? Você pode estar certo, você pode estar errado. Mas não adianta simplesmente ficar dizendo, tem pastor que não presta por causa disso, tal. Pastores inacessíveis também. Né? Infelizmente, tem muito pastor aí que todo mundo gosta de ouvi-lo nas pregações, na conferência, mas tenta falar com o camarada, tenta cumprimentar o camarada que você... Né? Tem alguns que são muito tímidos, são só retraídos, mas você chega perto, eles vão falar com você. Tem outros não. Eu já recebi gente aqui na igreja que disse, olha, eu nunca consegui falar com o pastor fulano. Pastor conhecido, tal. A pessoa foi membro lá da igreja, mas eu não conseguia falar, porque ele já caía fora. Entendeu? Não tem acesso. Comigo é o contrário, eu vou ali para a porta e ninguém fala comigo. Então, eu estou isento de culpa, mas eu estou ali ou estou aqui. Na verdade, quando eu não consigo chegar à porta, é porque eu não consigo ir sem que alguém fale comigo, né? Ainda bem. Não, eu já ia falar, é melhor sair fora então, né? Mas é isso, irmão, nenhum desses obstáculos justifica a rebelião contra Cristo, tá? Passos para a ação. Primeiro, respeite seus pastores, prestando atenção ao que ensinam, se recusando a tomar parte em rumores e calúnias. Nunca tome parte em rumor e calúnia sobre ninguém na igreja. No momento em que você parou para ouvir e não fez mais nada além de ouvir, mesmo que você só tenha ouvido, você já tomou parte naquilo. O diabo já está satisfeito. Ele já vai mandar um demônio agradecer você. Que bom que você deu ouvidos àquilo. Porque quando você dá ouvidos a alguma coisa assim, você incentiva a continuação daquele negócio. Trava aquilo na hora. Meu irmão, você vai falar com o pastor isso que você está falando para mim? Porque eu vou falar que você falou isso, então. Agora, se você pensa que comunhão na igreja é baseada na afinidade, aí você vai, não vou fazer isso com meu irmãozinho querido, né? Poxa, eu não posso fazer isso. E aí você desgraça a igreja de Cristo por causa da sua pretensa amizade, falsa amizade com esse irmão. Não, você não é amigo dele. O amigo confronta. O amigo bate de frente. Fiéis são as feridas do que ama. Você não ama, essa é a atitude correta. De quem não ama. Não vou falar nada, deixa lá. Eu não quero arrumar problema. É isso aí. Interessante que a Bíblia fala a mesma coisa da pessoa do pai, né, que usa a vara com o filho. O pai que ama, usa a vara. Aquele que não usa, aquele que não corrige, e não está falando de correção daquela conversinha besta que se tem, não. Está falando da correção que tem que se dar num determinado momento, com sabedoria, né? A Bíblia diz claramente, não ama. Não ama, ele aborrece seu filho. Você pode acreditar na Bíblia, pode acreditar em alguma psicologia, alguma ideologia besta que tem por aí. A opção é sua. A árvore do conhecimento do bem e do mal está ali, a árvore da vida está aqui. Você faz a sua escolha. Mas sai para onde você está indo. Né? Então, não participe desse tipo de coisa. Já falei qual é o caminho. Né? O caminho é, vai ao pastor. Não está com medo de ir, chama um dos outros pastores da igreja. Eu vou falar, mas eu preciso de alguém junto. Mas você coloca a sua cara, seu rosto. Membro de igreja sempre coloca seu rosto. Sempre acima e embaixo. Ele não fica assim de longe, não. Tá? Demonstre algo para os seus pastores fazendo algo gentil por eles. Estou aqui, hein? O dia todo. Até o final do dia. Tá bom? Eu não preciso comentar, os irmãos são muito gentis com os pastores da igreja. Expresse gratidão pelo ensino e exemplo de seus pastores, oferecendo-lhes palavras de encorajamento. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a gente se questiona, será que eu estou ensinando corretamente?
Mas sabe qual foi a minha crise aqui? Quando a igreja não estava crescendo do jeito que depois Deus deu crescimento, no tempo dele, eu pensava, gente, tem igreja aí cheia. Aí eu olhava o que os caras estavam pregando. E eu pensava assim, será que eu não estou sendo muito Caxias? Para usar o vocabulário militar, né? Será que eu não estou sendo muito, né? Tem que ser o que está na Bíblia mesmo e tal. Não dá para eu mudar um pouquinho para, né? Poxa, eu faço questão de um louvor que seja assim, que seja bíblico. Vou botar um troço mais animado e tal. É tão bom quando alguém chega, pastor, obrigado pelo ensino, obrigado pela pregação. Pastor, a liturgia está bíblica, que bom. Continua bíblica. Não é para você saber, ó, os irmãos que oram por mim estão refletindo, estão dando feedback daquilo que é bíblico, né? Porque, irmãos, infelizmente tem muitos colegas meus que se desviaram, eu posso pensar em 2 agora, assim, cujos nomes estão aqui, eu não vou dizer, obviamente, que foram cercados de gente que só os elogia o tempo todo. Entendeu? Por que eu estou falando de elogio? É elogio quando você chega, obrigado, isso, poxa, pastor, que mensagem boa, que mensagem clara, ou qualquer coisa assim. Mas vamos fazer uma diferença entre aquela pessoa que reconhece a biblicidade, a seriedade, e aquela pessoa que é fã. A gente não quer fã. Um pastor sério não quer fã, não quer fã-clube. Né? Alguns pastores têm fã-clube porque eles formam, o pastor não pediu isso, sabe? Mas fazer o quê, né? Crentes imaturos fazem esse tipo de coisa. Eu me lembro que o falecido Tim Keller, eu estive pelo menos 2 vezes em igrejas lá em Nova York, eles tinham vários campos da igreja, né? Eu nunca consegui ouvi-lo, porque eu ia no culto, né? Sempre ouvi mensagem bíblica, sempre ouvi. Mas ele não dizia em qual dos 3 campos ele estaria, justamente para evitar isso. Tim Keller vai estar pregando aqui, vai todo mundo para lá. Não é? Então você nunca sabia, a igreja não sabia. Havia os pregadores, e os pregadores, todas as vezes que eu ouvi, como eu disse, eram pregadores bíblicos, fiéis. Eu só ouvi boas mensagens edificantes. Eu nunca tive a chance de ouvi-lo, porque não dei sorte, não dei azar, não sei, depende de como você vê. Mas, enfim, né? Então, expresse gratidão pelo ensino e exemplo dos pastores. Né? Palavras de encorajamento, não bajulação, encorajamento. Seja motivo de alegria para seu pastor fazendo bem, fazendo bem, mesmo as pequenas tarefas. Tá? Sim, irmãos, que coisa boa, quando você tem alguém que faz o trabalho ali, que antecipa a coisa. Né? Eu tenho uma reunião amanhã com aqueles que serão membros da igreja, né? Os que estão na classe que o Jonatas dá aula. E eu pedi uma reunião com eles, pedi que o Rosane organizasse essa reunião com eles. Para amanhã. Por quê? Porque eu não estou com eles o tempo todo. Eu estava com o pessoal do batismo, eu estava fora do Rio de Janeiro por algum compromisso, eu estou como estou aqui agora. Não estou com eles. Eu falei, esse pessoal vai entrar para a membresia, eu não tive tempo com eles ainda. Então, amanhã nós vamos ter um encontro aqui à noite, tal, com um lanchinho, porque crente, quando se reúne, tem sempre comida perto. Né? Crente sem comida perto não funciona. Então, a gente vai estar aqui juntos e tal, porque eu quero ter um tempo, eu e Rosane, com eles dois, com eles 13, 13, né? Então, isso aí. E aí eu pedi que Rosane organizasse isso. Permitam-me fazer a referência à nossa secretária, que é extremamente eficiente, assim como o nosso tesoureiro. Gente, eu já estive em conferências, vai já ver, não foi uma vez só não, conferências da Fiel mesmo. E aí, irmão, vamos lá jogar uma bola? Não, aconteceu um problema na tesouraria da igreja, eu tenho que não sei o quê. Eu nunca tive problema, de fato, aqui com tesoureiros na igreja. A maioria deles foi muito bom. Muito bom. Resolvia as coisas, estava lá, antecipava situações, sabe? Que maravilha. Aí hoje eu cheguei assim, Rosane, eu preciso que mande uma mensagem confirmando com o pessoal. Ela, já mandei, pastor. Oi, gente. Você não sabe, é que ela não vai conseguir medir o alívio que isso é, entendeu? Para alguém que está na liderança. Alguém que chega lá e já fez. Não, está vendo? Meu trabalho, estou fazendo. É meu trabalho. Ela podia dizer, pastor, você não precisa me lembrar isso, não. Não? É claro que ela nunca faria isso, mas ela é muito doce para fazer isso, né? Não, trabalho, não está feito, está bem feito. Eu garanto, a minha igreja me deu essa função e eu garanto essa função sendo feita. É isso que cada pessoa eleita pela igreja tem que pensar. Inclusive, você vai dizer, olha, eu gostaria de fazer essa função assim, mas eu ainda não me sinto bem preparado, eu preciso de uma ajuda, porque eu consigo, mas não, você chega e fala isso, a gente vai ajudar, entendeu? O que você não pode fazer é fazer de qualquer jeito o negócio, é não se aprimorar no negócio. Então, eu vou fazendo aqui.
Entendeu? Faça bem, porque você vai estar fazendo para Cristo, não é assim? Ore por seus pastores de maneira pessoal, com sua família e com outros membros de sua igreja. Você já fez isso alguma vez? Estava junto com outros, foi encontrar num café, foi almoçar na casa de alguém. Vamos aproveitar e orar pelos nossos pastores. Se você não fez, faça. Faça isso. Você está incentivando outra pessoa a orar, talvez aquela pessoa não tenha o hábito. Vocês estão aproveitando um momento de oração. Né? Ore pelo pastor, ore pela família do pastor também. Ore pelos pregadores que vêm à igreja. Os pregadores estão aqui. Acho que a pior noite para o pregador é sempre aquela que antecede a pregação. Mas não é pior porque ele está nervoso, não. É pior porque o diabo inventa de tudo. Você acha que o diabo quer que pregadores fiéis assumam um púlpito com a cabeça tranquila e descansada? Ore por isso, ore pelo sono, ore pelo descanso. Dê uma boa noite de descanso aos pastores ou aos pregadores que amanhã utilizarão o púlpito de manhã e de noite. Tal. Ore por isso. Alguma dúvida aí ou a gente pode passar para o próximo? O tempo voa, né? Então tá bom, ninguém falou nada. Testemunhar, praticando boas obras e compartilhando as boas novas. Praticar, compartilhar. Praticar e compartilhar. Lembra daquilo que eu falei no começo? Não existe a diferença de teoria para prática, não. Existe uma teoria alegada. Não, pastor, oração é muito importante. Você ora? Não. Então, peraí. A sua teoria é outra. A sua teoria é, oração não é tão importante assim. E isso que você está praticando de fato. A leitura da Bíblia é essencial. Quantas vezes você leu sua Bíblia essa semana? Ah, pastor, não deu, né? Porque não. A sua teoria é, se der eu faço, se não der eu não faço. Não é essencial. É que a gente não fala, né? A gente fala, não, eu sei, a Bíblia é importante e tal. Não, ela não é importante para você. Se ela fosse importante, você leria. É simples assim, não adianta a gente querer enfeitar o pavão, não. Entendeu? Não, é isso que é. Sendo confrontado assim, a gente pode ter a chance de ser quebrantado. Realmente, eu não amo a palavra de Deus como eu deveria amar. A gente mantiver essa distância aí, essa pretensa distância entre prática e teoria, a gente não vai falar qual é a teoria, qual é a filosofia por trás dos nossos atos. E toda prática é prática de alguma teoria, obviamente. Né? Ela pode não estar escrita, ela pode não estar declarada, mas ela está lá. Tá? Pode ler para mim, por favor? Vamos colocar assim, o Evangelho começa em casa. Você vive o Evangelho, você proclama o Evangelho na sua casa, para aqueles que estão ali, que já são crentes, e para os que não são crentes também. Eles precisam do seu testemunho. Se você não dá um testemunho dentro de casa, principalmente para os não crentes, vai ser difícil eles associarem a mensagem do Evangelho com alguma coisa concreta. Já que a pessoa mais próxima que eles têm e que se declara evangélica está negando isso. Está negando o Evangelho que diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No primeiro século, os cristãos começaram pregando para quem estava perto. Por onde eles iam depois do martírio de Estevão, né, a igreja estava gostando muito de ficar ali toda juntinha, né? Aí Deus deu um espanta-palhaço, como a gente chama. Né? Aí quando aquelas bolas de sinuca estão todas... vocês são crentes, não jogam sinuca, né? Mas existe um jogo chamado sinuca, e aí quando você põe todas as bolinhas lá num triângulo, assim, você pega uma e joga contra ela, fazem... Quando a jogada é boa, elas se espalham bem. Foi o que Deus fez lá em Atos. Quando Estevão foi morto, a igreja que estava ali, começando a ficar acomodada demais, ela se espalhou. E o texto de Lucas diz, os que iam, por onde iam pregando a palavra. E quando eles chegaram nas suas cidades, eles pregaram a palavra para aqueles que eram próximos. Igrejas foram sendo formadas assim. Não tinha apóstolo para todo mundo, não tinha. E o apóstolo era o único que tinha autoridade. Essas igrejas foram sendo formadas debaixo da palavra dos apóstolos e sob o ministério dos profetas do Novo Testamento. Os profetas do Novo Testamento, o pessoal de terça-feira tem visto isso ultimamente, no texto de Efésios 4, os profetas tinham a tarefa de repetir e aplicar, até recebendo revelação de Deus, o ensino apostólico.
O ensino apostólico estava dado. Tá? Deus não estava dando nova revelação para os profetas ali, não. Eles faziam de acordo com o ensino apostólico. E o que eles faziam e recebiam por revelação, muitas vezes, era principalmente a aplicação daquilo às circunstâncias da igreja local. Porque não tinha um apóstolo para você perguntar e não tinha o Novo Testamento pronto para você ler e pregar sobre ele. Então Deus proveu a igreja com profetas, que tinham essa tarefa. Isso era tão assim que Paulo ensina lá em 1 Coríntios que quando um profeta falasse, ele seria julgado pelos outros profetas. Ele está falando de acordo com a palavra apostólica. Ele está falando de acordo com o ensino apostólico. E é por isso que a igreja de Éfeso é elogiada por Jesus, no capítulo 2, justamente porque ela testa aqueles que se diziam apóstolos, que eram pessoas que saíam itinerantemente, que supostamente pregariam a doutrina dos apóstolos. Mas às vezes elas não pregavam a doutrina dos apóstolos. E a igreja de Éfeso testou aquilo. E disse, não, isso aí não é ensino apostólico, não. Isso não é o que vocês têm que fazer, não. Não, vocês não são apóstolos, coisa nenhuma, vocês não são representantes apostólicos, vocês não são nada. Vocês são hereges que estão aí tentando disseminar um outro tipo de evangelho. Entendeu? Então, a igreja prosperou porque os crentes iam pregando a palavra. Né? Há uma ordem dada, tem uma tarefa inacabada. Por isso, a evangelização não se limita aos líderes da igreja. Há uma tarefa inacabada. Ela só vai acabar quando todos os eleitos do Senhor, que têm condições de compreender, ouvirem a palavra e manifestarem a sua fé em Cristo. Por enquanto, nós estamos no meio da corrida. Né? Cadê? Uma cultura de evangelização é criada a partir de cada membro. Já falamos aqui outras vezes sobre cultura de evangelização. A melhor figura que eu tenho para isso, eu quero repetir agora para os mais novos, é Roberto Carlos naquele jogo contra a França. Ninguém menos que Zinedine Zidane vai cruzar para dentro da área. E o que ele arruma de fazer? Foi arrumar o meião, não é? O que foi a desculpa que ele deu depois? Num jogo de Copa do Mundo contra a França, um jogador como Zidane jogando para lá, qual foi a desculpa? A jogada não era comigo. A jogada não era comigo. Cara, o que tem de gente querendo tua vaga ali, o que tem de jogador querendo, o que tem de torcedor querendo, e você diz, a jogada não era comigo num jogo de Copa do Mundo? Tem muito crente que é assim. Não é comigo. Deixa que o pastor vai falar. Deixa que alguém vai falar. Deixa que outra pessoa vai chegar. Né? Não é comigo. Não é comigo. Não existe isso, irmão. Cultura de evangelização numa igreja é criada a partir de cada um. Simplesmente, quando chega um visitante, você vai lá e fala com o visitante. Você já sabe se ele é crente, se ele não é crente. Se ele não é crente, você dá direção para ele. Você pensa, bom, deve estar meio deslocado aqui. Fazer a pessoa se sentir um pouco mais à vontade, né? Aqui, pelo menos. Esse tipo de situação. Começa com você. Começa com a gente. Esse é o ponto mais difícil, talvez. É quando a gente fala assim, começa com você. Eu ensaiei regi coral durante muito tempo. Principalmente coros jovens, né? Mas também fiz parte de corais, assim e tal. Sempre tem aquele sujeito ou aquela sujeita que descansa. Você dá a entrada e a pessoa fica esperando, ela entra sempre meio segundo depois. Sabe? Eu não sei, acho que a pessoa fica traumatizada achando, eu vou entrar, não vai entrar ninguém, eu vou cantar sozinho. Mas o que eu fazia era o treinamento justamente para eles ficarem independentes com relação a isso. Não, eu não estou entrando sozinho, todo mundo está entrando comigo. Nós estamos juntos nisso. Essa consciência de que nós somos um corpo faz diferença. Estamos juntos. E ajuda você a começar, sem esperar que alguém, não, mas vai primeiro, vai um primeiro, vai o outro primeiro. Entendeu? Eu vou. Se ninguém for, eu vou sozinho. Mas o meu Senhor vai ver que eu estou sendo obediente a Ele. Né? Interesses terrenos e interesses celestiais. Seus interesses são nessa terra, seu interesse é na sua vida, seu interesse é em se satisfazer, é se realizar e etc. e tal, é a sua carreira, é o seu estudo, é o seu namoro, seu interesse é aproveitar o entretenimento que você quer, seu interesse é seu casamento, seus filhos, seus pais, então você dificilmente vai evangelizar realmente.
Se seu interesse não forem celestiais, você está preso a isso aqui, sua visão é curta, você está desobedecendo aquela ordem de Jesus. Levantai os olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Você está olhando para a ponta dos seus sapatos. Não está olhando para o céu, você não está olhando para as pessoas que estão perdidas, você não está com essa preocupação. Você canta isso, você vai dizer isso, mas novamente, sua teoria é outra. Eles vão, né? De algum jeito, quem sabe, né? Se Deus elegeu, Deus vai salvar, né? Isso beira o hipercalvinismo. Né? Aliás, palavra que um missionário recebeu na Inglaterra. Jovem, porque tem sempre o mais velho que não sabe nada, mas quer... Né? Jovem, se Deus quiser salvar os pagãos, Ele o fará sem precisar da sua ajuda ou da minha. Foi isso que ele ouviu. Só que Deus determinou que a salvação se dá pela pregação do Evangelho. Está claro na segunda carta aos Tessalonicenses. Prepara o pessoal e planejamento em oração. Prepara o pessoal e planejamento em oração. Irmão, é uma coisa que você faz o tempo todo. Entendeu? É a sua vida diante de Deus. E o planejamento também faz parte disso. Tem o exemplo de Josué na sua mente. O Senhor já disse que Josué ia conquistar a terra. Mas ele enviou 2 espias lá. Aí ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Né? Se o Senhor não guardar a cidade em vão, mas você põe sentinelas, não põe? É isso que você faz. Se o Senhor não edificar a casa em vão, então tem trabalhadores, não tem? Eles não confiam neles mesmos. Eles sabem que eles podem falar, a sentinela pode falhar, os trabalhadores podem falhar. Eles confiam no Senhor, mas eles estão ali fazendo o que tem que fazer, planejando, pensando. E Josué manda espias lá. Embora não confie na sua estratégia, tanto que a estratégia é completamente louca, né? Você vai rodear a cidade em silêncio, no último dia faz 7 vezes e grita no final que vai cair a muralha, aí é com vocês. E aí diz a Escritura que cada homem subiu em frente de si mesmo, ninguém ficou esperando, vai lá primeiro você. Entendeu? Cada um vai. Então não tem nenhum problema com estratégia, não. Tem problema se você confia na estratégia. Mas é bom ter estratégia. Você pode pensar sobre isso. Há muitos e ótimos cursos sobre isso, ou a experiência de outras pessoas. Como eu disse, eu tenho um amigo que ele simplesmente batia a palma na casa de alguém que está a correio. Quando a pessoa vinha, ele falava, eu tenho uma mensagem do céu para você. Às vezes era bom recebido, às vezes não. Mas muitas vezes ele entregava a mensagem do céu. E a mensagem era do céu mesmo. Passos para a ação. Ore pelas pessoas, ore por oportunidades, ore por disposição. Sim, coloca isso diante de Deus. Ora por quem você vai evangelizar, ore pelas oportunidades. Senhor, me dá a oportunidade de falar com aquela pessoa. Às vezes é difícil, né, chegar e tal. Ora pela oportunidade. Deus cria oportunidades. E Deus dispõe o seu coração. Geralmente Deus não dispõe o seu coração com antecedência não, tá, irmão? Eu não penso que vai ficar se sentindo muito forte, muito poderosa e tal. Não. Realmente a oportunidade está ali, você fala algo que você não pensou que fosse capaz de falar, e você fala, e o Senhor abençoa aquela conversa, da qual você sai, muitas vezes, dizendo, foi uma droga de conversa, a gente não conseguia, a pessoa volta dali, olha, eu queria ouvir mais. Eu já ouvi vários testemunhos disso. Fora o meu próprio testemunho de pregação. A pior mensagem que eu prego, aquela que eu peço, espero que o pessoal esqueça essa mensagem. Meses e até anos depois, já chegou, pastor, aquela pregação que o pastor fez. Caramba, ele vai dizer o quê? Aquela foi ruim, aquela não estava enrolado no negócio, não desenvolvi nada. Aquilo ficou no meu coração. Deus humilha você. Você está pensando que é quando você saiu do púlpito, nossa, hoje eu fui, 100%, 110%, né? Não, às vezes quando você está arrasado, às vezes aquela conversa que você achou que não funcionou. Mas você estava lá. Você estava lá. Você orou pela pessoa, você orou por oportunidade, você orou por disposição. Exercite sua fé com sabedoria e aproveite as oportunidades. Com sabedoria exercitar a fé, irmãos, é que você não tem que ser grosseiro nem mal educado. Não é isso que vai converter ninguém, porque você não vai converter ninguém de forma alguma. É o Espírito que faz isso quando você apresenta o Evangelho. Então seja sábio. Às vezes, no sepultamento, não tem pastor lá, porque a pessoa não era crente, não era de igreja, e alguém olha para você, você faz uma oração?
É a hora de você, assim eu oro, eu vou orar ao Senhor porque... Você não precisa dizer, olha, não adianta falar nada por esse aí, que esse aí já foi para o colo do capeta mesmo, já era, tá? Mas vocês aqui têm uma chance. Não, isso não é sabedoria, isso é tolice, isso é grosseria, isso é insensibilidade. O padre foi fazer um sepultamento onde havia um casal de homossexual, não sei se o morto era também ou não. Ele inventou de falar sobre isso, perdeu a chance de pregar o evangelho, né? Bom, o padre, não sei se ele teria o evangelho para pregar, mas enfim. Não é para você falar de outra coisa. Pregue o evangelho. É Deus que vai transformar as pessoas. Então seja sábio. Falar e viver, já falei sobre isso. Se você não vive, vai ser difícil você falar, né? Mas, meu irmão, não caia nessa história de que o importante não é falar, o importante é viver. Querisso é um verbo que significa proclamar, e esse verbo é usado no Novo Testamento para dizer pregue, fale, tem que sair som da sua boca. Tá? Viver é sua obrigação, na verdade é o seu modo de existência, ponto, acabou. E aí você fala para as pessoas. Não, só vou viver e esperar que os outros façam leitura labial. Não, fala e vive. Né? E transmite o Evangelho com graça e beleza, compartilha o Evangelho de uma maneira natural, gentil e atraente. Dá para fazer tudo isso. Né? Transmite o Evangelho com graça e beleza. Você não precisa brigar com ninguém, bater em ninguém. Você deve estar preparado. O seu preparo vem do dia a dia com Deus, da sua leitura da palavra, da sua presença na igreja aprendendo a palavra dia após dia. Claro que a igreja pode armar você nesse sentido de preparar você, chamando pessoas. Já tivemos aqui, Rodrigo mesmo deu 2 ou 3 aulas muito boas sobre evangelização. Mas nada vai alterar a sua pregação do evangelho para melhor, se você não viver diariamente na presença do Senhor. Ok? Nosso tempo foi embora, então vamos encerrar. E como eu tive que cobrir uma palavra lá da aula passada, fica uma outra palavra para ser coberta na próxima aula, que é comissionar, dando continuidade à missão e plantando igrejas saudáveis. Porque não adianta fazer isso aí e não passar a tocha adiante. Nós recebemos a tocha de alguém, a tocha do Evangelho, a gente passa essa tocha adiante. Pense numa corrida de revezamento, ok? Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra assente bem em nosso coração e produza os frutos que o Senhor quer nessa manhã, na vida de cada um dos que estão aqui, dos que vierem a assistir pela gravação. Abençoa o restante deste domingo, abençoa-nos no culto de daqui a pouco, Teu nome seja honrado, Tua palavra seja pregada com fidelidade, e que Tu a apliques ao coração de cada um, que o Senhor mesmo já preparou conforme temos te pedido ao longo da semana. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.